Irmãos, hoje me propus a falar com os irmãos sobre o tema muitos o abandonaram e já não andavam com ele. Muitos o abandonaram e já não andavam com ele. Preparei aqui os slides para que fique mais fácil. Às vezes, se você tem que falar um versículo ou se situar nos pontos, isto facilita um pouquinho. Então só tenho ali nos slides os pontos que vou abordar e os versículos bíblicos para facilitar você na leitura e os seus olhos permanecerem voltados aqui para frente. E o meu foco da mensagem é: a mensagem de Cristo foi motivo de escândalo. A mensagem do Evangelho ainda causa decepção, porque baseamos as nossas expectativas em premissas erradas. As palavras de Cristo são o próprio Cristo e só elas dão vida eterna. O texto meu bíblico está em João 6, 66 a 69. Peço que você abra sua Bíblia para ler João 6, 66 a 69. Conhecido discurso de Jesus. Conhecido sermão, talvez depois do Sermão do Monte, um dos sermões mais comentados está nesse capítulo 6. Versículo 66 a 69 diz: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. No início do ministério de Cristo, ele juntou discípulos, um punhado de discípulos, para segui-lo. Homens improváveis, que você, no lugar de Cristo, talvez, com certeza não escolheria. Sua pregação foi acompanhada de muitos milagres, e esses milagres atestavam a credibilidade do que ele falava, comprovando que ele não era um homem comum. A sua fama se espalhou, muitos se chegavam a ele por curiosidade, saber qual era aquela nova coisa que estava acontecendo. Nunca antes ouviram falar de um homem que pudesse curar cegos, leprosos, paralíticos, coxos. E além disso, era um homem que gostava de falar muito. Isto Jesus fazia. Conversava muito com o povo, ensinava bastante e contava histórias como ninguém. Todo mundo gosta de ouvir histórias, só que aquelas histórias eram diferentes, elas traziam uma realidade celestial aqui para a terra. Muitos começaram a seguir a Cristo. Alguns andaram com ele e perseveraram durante muito tempo, porém alguns andavam com ele até um certo trecho do caminho, e depois as suas palavras, que feriam o coração, que revelava o que estava ali dentro, que desafiava, que confrontava a maneira de viver, e compelia a negar a si mesmo, a mensagem começava a ficar muito dura, e muitos acabavam abandonando a Cristo. O texto mesmo que nós lemos, no capítulo 6, no verso 66, diz: muitos o abandonaram e já não andavam mais com ele. No episódio relatado neste capítulo, quero destacar alguns pontos para nos ajudar a entender por que muitos deixaram de seguir a Jesus naquele tempo e ainda hoje abandonam o barco. Primeiro,
Aquela era uma multidão de barriga cheia. O que eu quero dizer com isso? O início do relato de João, no capítulo 6, não dá para nós lermos todo, mas você conhece essa história. Se não conhece, lê em casa depois. Ele diz que essa multidão estava seguindo a Cristo, atraída pelos sinais que Jesus fazia, curando os enfermos, e outros sinais, transformando água em vinho, acalmando a tempestade. Fica bem claro que era uma atração pelo sobrenatural, que preenchia e que prendia a atenção daquelas pessoas até Cristo. E eles só não esperavam que naquele dia alguma coisa ia acontecer com eles, e eles seriam palco e cenário também de um grande milagre de Cristo. Ali, com aquela multidão, Jesus haveria de realizar a sua primeira multiplicação de pães. Depois ele multiplicou pães uma outra vez. Esta foi a primeira. Aquela multidão ali ouvindo, seguindo, Jesus olha para aquele povo faminto e pergunta a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar de comer? Em outras palavras, para contextualizar, Filipe, sabe se tem alguma padaria por aqui? Filipe arregala os olhos e fala: Senhor, não sei, mas mesmo se eu soubesse, e mesmo se tivesse dinheiro para comprar pão para toda essa multidão, um salário de 200 dias daria mal para comprar um pedaço para cada um deles. Eram mais de 5.000 pessoas. Jesus sabia muito bem o que ele ia fazer, mas estava experimentando a Filipe. Cristo gosta de fazer isso, e gostava de instigar a mente dos seus ouvintes para que eles tivessem esse encontro com uma realidade de estar diante de um Deus poderoso. E Jesus orienta André, que chega para entregar pães, falando: olha, tem aqui um garotinho que tem 5 pães e alguns peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? André, você fez a sua parte, deixa o restante aqui comigo. E pede para que todos se assentem, de 50 em 50 e 100 em 100, 5.000 pessoas sentadas naquela relva, porque não era inverno e a relva estava de certa maneira ainda esverdeada, e aquela multidão se assenta com uma grande expectativa. Por quê? Ele mandou assentar. Todos sabiam que aquele momento seria um momento de comer, mas como comida aqui nesse horário? Será que vai chegar aqui várias carroças com pães e com comida para distribuir para esse povo todo? Jesus pega aqueles 5 pães, aqueles 2 peixes, dá graças a Deus e começa a distribuir aos discípulos, um a um, seus discípulos. Eu acho que era bem rápido, viu? Não era assim tão pequeno como eu estou fazendo, talvez assim muito rápido. E dando aquele pão que não acabava mais, e comeram o melhor McFish da história. Peixe com pão. Está rindo porque você já comeu McFish, não é? Mas aquele era melhor. Sobraram 12 cestos cheios. Jesus não concede suas bênçãos às migalhas, Ele dá em abundância. Ele é superabundante para nos abençoar com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Mas a barriga daquele povo estava cheia. O povo estava contente com Cristo. Esse é o cara. É Ele. Estavam satisfeitos, segundo a pirâmide de Maslow, que diz que as primeiras necessidades básicas do homem, que está na base da pirâmide, é a satisfação física. Então, estavam contentes, porque estavam alimentados. Estavam contentes porque havia uma possibilidade daquele homem ali ser um profeta enviado por Deus, um novo Moisés, talvez, para guiá-los, para libertá-los, não como Moisés fez no deserto, mas de uma
escravidão, em certa maneira, submissão ao governo romano. Havia motins naquela época, fazendo e se revoltando contra a cobrança de impostos e o domínio romano sobre eles. Esperavam o Messias, assim, e ali estava um homem diferente, com capacidade de fazer coisas que ninguém faria. Mas olha, é muito fácil seguir a Cristo, ficar contente com Ele, quando a nossa barriguinha está cheia. Isto é, quando você não sente necessidade de nada, você tem tudo o que precisa, você recebe, as suas necessidades são atendidas, quando você ouve o que quer ouvir, seja confrontando com as verdades sobre a sua alma, a sua vida eterna, aí, quando isso começa a acontecer, a coisa muda. Mas quando não há um chamado ao seu compromisso com Cristo e com a igreja, que não exige arrependimento, que não exige uma mudança de vida, um posicionamento espiritual, é fácil ficar contente. A falta de necessidade de Deus é uma das piores coisas que atrapalham o homem para vir a Cristo. Quando o homem é autossuficiente, quando ele não sente a sua miséria, ele tem dificuldades para enxergar a sua necessidade do pão do céu. Ser crente de barriga cheia também é fácil. Posso vir às reuniões, me alimentar do que for servido, voltar para casa e continuar vivendo a mesma vida, sem prestar contas a Deus, sem ter que amá-lo acima de tudo e nem com todo o meu coração. É uma vida muito conveniente, mas pode ser uma vida de aparência e de uma religiosidade vã. Então, é muito perigoso ser um crente de barriga cheia. Era o que era essa multidão. Segunda coisa, nessa multidão, eles buscavam a Cristo com uma motivação errada. Estavam buscando, mas estavam equivocados com muita coisa. O que você mais gosta de fazer quando acorda? Você já acordou alguma vez assim, chegou lá na sua cama aquele cheiro, aquele aroma do café? Oh, coisa boa! Aquele cheirinho parece que levanta você, e vai igual aquele desenho animado lá, que vai levando o Jerry lá para a cozinha para sentir o cheiro do café. Como é gostoso! Um pão tostado. Aquela multidão acordou no dia seguinte com o gosto do McFish na boca, com fome. Falou, opa, nós sabemos aonde ir. Nem combinaram, mas o estômago levou todos eles novamente para o mesmo lugar. Buscaram encontrar Jesus, foram para o mesmo canto, não estava lá, acharam que ele ia ser, lá no mesmo lugar, o lugar de encontro, lá é o point. Vamos lá. Cadê? Não está. Olha, eu acho que eles foram tomar esse barco aqui, ó, mas Jesus não foi com eles não, foi depois. Não sei como é que ele, se ele foi, nem sei se ele foi para lá, porque ele não foi de barco. O texto fala que Jesus foi depois deles. Os discípulos foram à frente e eles ficaram ali no barco, ficaram indo com o barco, Jesus ficou em terra, e depois, mais tarde, depois de uns 3 quilômetros remados, Jesus vai ao encontro deles, andando em cima da água. Esses homens aqui nem sabiam desse milagre. Jesus chega ao barco, acalma a tempestade, vão para o outro lado. Jesus olha para aqueles corações quando aqueles homens encontram a Ele. Porque eles vão também, tomam barcos e vão para o outro lado. Ele vê, aqueles homens perguntam a Ele, Mestre, quando chegastes aqui? O que eles estavam querendo dizer? Onde é que o senhor estava? Todo mundo está te procurando para todo lado. Devia ter deixado um sinalzinho, ó, estou em tal lugar, a multidão está aqui. Jesus olha para eles e vê que a motivação, a verdadeira motivação deles não era a fome
espiritual. Em verdade vos digo, ele diz, vós me procurais, porque vistes, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Eles só estavam querendo tomar o café da manhã. Estavam buscando a Cristo, mas por motivações erradas do coração. Buscava Cristo segundo os seus próprios interesses, segundo as suas necessidades, não por causa de quem Cristo é, mas por causa das bênçãos que Ele pode dar. Isso não parece muito familiar com o que acontece nos dias de hoje? Porque tantos param de andar com Jesus, porque tantos desistem da caminhada ao lado do Mestre, porque tantos o abandonam, seguem a Cristo enquanto estão com as suas necessidades básicas atendidas, mas vindo as dúvidas, os questionamentos, os cuidados da vida, surgem as decepções, e assim como aquela semente que caiu à beira do caminho, ou que caiu entre os espinhos, a mensagem do Evangelho nasce ali naquele coração, mas é sufocada. Precisamos perseverar em seguir a Cristo, e a mensagem do Evangelho no meio das lutas, no meio das diferenças que existem entre nós na igreja. Ao vermos aqui a debilidade do corpo, a fragilidade dos nossos relacionamentos, dos nossos pensamentos, tantos caem por causa disso, muitos caíram nesta época de divergentes opiniões políticas, teológicas, doutrinárias. É triste ver a briga que está na mídia social entre o povo chamado de Deus. É fácil deixarmos de olhar para Cristo e nos perdermos nos nossos próprios pensamentos e nas nossas vontades. E sabe, acabamos nos escandalizando com Cristo por causa de um irmão que falou algo ríspido ou alguma coisa em tom que eu não gostei, que me ofendeu, ou porque a igreja não é aquilo que eu esperava, estou decepcionado com esta igreja. Sabe que disse uma vez para mim, uma pessoa que veio aqui, depois saiu, absurdo, eu nunca disse isso para ninguém, mas ela me disse, esta igreja é uma propaganda enganosa. Lamentável, porque a igreja não atingiu as expectativas que ela tinha. Quais eram as suas expectativas? Quais eram as coisas que ela queria encontrar aqui em nosso meio? Mas isso também nos faz pensar, o que é que eu estou esperando encontrar, o que é que eu estou de expectativa? Se nós vimos a igreja para sermos servidos por ela e não para servir a Cristo através da igreja, começamos errados e estamos com motivações erradas. Bom, nessa altura, alguém pode dizer, pastor, você está confundindo as coisas. Quando eu me decepciono com Cristo, com a igreja, não quer dizer que eu estou me decepcionando com Cristo. Com a igreja eu não quero saber mais. Não quero mais relacionamento, mas eu continuo firme em Cristo. Eu faço as minhas orações, eu leio a Bíblia particularmente. A argumentação parece boa e olha, são milhares que têm usado esse tipo de argumentação. Mas Cristo é o cabeça da igreja. E você nunca viu uma cabeça andando sem um corpo. E nunca viu um corpo andando sem cabeça. A cabeça e o corpo estão ligados através da sua unidade inseparável. Assim como a cabeça é inseparável do corpo, também Cristo é inseparável da sua igreja, e a igreja é inseparável de Cristo. Ninguém tem vida própria fora do corpo da igreja. Não há como viver com o noivo
e desprezar a sua noiva. Desprezar a igreja de Cristo é desprezar o próprio Cristo. O que eu estou dizendo é bíblico. Paulo estava perseguindo quem? Os cristãos. Mas quando Deus aparece para ele no caminho de Damasco, ele perseguia a igreja, mas Jesus lhe aparece e pergunta a ele o quê? Saulo, Saulo, por que me persegues? Note que ele não perguntou, Saulo, Saulo, por que você persegue a minha igreja? Não estaria errado ele perguntar assim também? Mas ele fez questão de deixar claro que perseguir a sua igreja era perseguir a ele mesmo. Da mesma forma, abandonar a igreja por causa de picuinhas é abandonar ao próprio Cristo. Logicamente que eu não estou falando aqui de mudanças de igrejas por motivos justos e óbvios, tá? Existe sim. Um irmão recém-chegado dizia que eu moro longe sim, porque eu falei, você mora longe, rapaz? Eu moro sim, mas é melhor estar perto, mais perto de uma igreja bíblica do que uma igreja perto da sua casa que não esteja perto da Bíblia. É esse pensamento correto. Mas a igreja é falha, é composta de pessoas falhas. Há uma palavra aqui de um teólogo do século XIX, chamado George Wigram, ele falou algo interessante sobre a igreja. Ele disse assim, está escrito aqui, a igreja, próximo, a igreja é a casa de Deus, o corpo de Cristo, serve em sua condição aqui como enfermaria, sala de aula, guarita de vigilância, hospital do povo celestial de Deus. Mas isto apenas para aqueles que são recebidos como pertencendo a Cristo e mediante um testemunho genuíno. A igreja pode ser vista assim como um hospital, no sentido em que ela recebe feridos e doentes, de socorrer pessoas enfermas espiritualmente, mas a igreja é um lugar de transformação, é um lugar de libertação, é um lugar de amor, é um lugar de apoio entre os irmãos, é um lugar de ensino, de aprendizado, de crescimento da graça e no conhecimento de Cristo. Vir à casa do Senhor tem um valor infinito. Você não consegue avaliar todo o valor do que você fez hoje, ao sair da sua casa e vir a sentar aqui para ouvir as palavras de Cristo. A igreja de Cristo, somada de todos os salvos, de todos os tempos, é uma igreja imperfeita. Ela é composta de pessoas imperfeitas. Mas Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Aquele que abandona a igreja, porque entende que ela é cheia de falhas e defeitos, que ela não é nada gloriosa, e que ela tem muitas máculas e rugas, esse corre um sério risco de ficar fora do processo de santificação que o próprio Cristo está fazendo em sua casa, para apresentar a si mesmo esta igreja gloriosa, transformada, livre do pecado, santa e vitoriosa. Um dia, a igreja triunfante. Por enquanto aqui ela é militante, não politicamente falando, é militante pela causa do reino, mas um dia ela será a igreja vitoriosa. E quantos terão pulado fora dela? Não estou aqui dizendo que é a igreja que salva, claro que não. Como algumas igrejas hereges anunciam que ela é a própria salvação. Nós não falamos isso, sabemos
que é Jesus Cristo, o Salvador do corpo. Mas ressaltamos a importância de estarmos ligados ao corpo. 3. Cristo é o verdadeiro maná. Ele é o pão da vida. No dia anterior, aquele povo havia comido bem. Mas agora, praticamente dizem a Cristo que para crer nele, como o Filho de Deus, como ele estava anunciando, ele precisava fazer um sinal como Moisés. O que ele tinha feito foi impressionante, eles não podiam negar. Mas Moisés deu o maná ao povo todos os dias por 40 anos. É como se eles estivessem falando: mestre, o Senhor deu o pão para nós só um dia, e quer que nós creamos em Ti? O Senhor precisa fazer melhor do que isso. Este é o coração endurecido, que não consegue ver por sinais a grandiosidade de Cristo. Que sinal fazes para que vejamos e creiamos nele, que creiamos em Ti? Olha, que sinais fazes? Acabaram de ver, que sinais que fazes? E ainda pergunta: quais são os teus feitos? Mostra para nós, prova aí. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: ah, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Agora você está começando a falar a nossa linguagem. É esse pão que nós queremos, mas todos os dias. Dá-nos sempre desse pão, assim, de uma maneira permanente. Da mesma maneira que o povo recebia lá no deserto, sabe, 40 aninhos. Dá-nos sempre desse pão. Não entenderam ainda o que Cristo falou. E aí começa, talvez, o sermão ou o discurso mais duro que Jesus fez em seu ministério. Isso comoveu no seu íntimo. É como se nós hoje aqui pudéssemos ainda ouvir a voz de Jesus ecoando, dizendo como resposta: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. O que Jesus estava dizendo é que o pão que eles receberam no dia anterior era um pão perecível, um pão que teve um efeito muito temporário de matar a fome. Mas ao contrário daquele pão que ele mesmo deu, ele disse que o verdadeiro pão do céu é o Pai quem dá. E agora Jesus se identifica para aquele povo como sendo Ele próprio o pão que verdadeiramente mata a fome. Ele veio para se dar, para que as pessoas vivam através dele. Para participar deste pão, é preciso vir a ele. É preciso crer nele. Isto requer uma entrega total a Cristo, apropriar-se dele pela fé, alimentar-se dele diariamente e saciar-se dele com todo o ser. Este é o segredo da vida eterna. É a satisfação perpétua da alma em Jesus Cristo. Quando tudo mais aqui perecer, quando tudo se acabar, é Cristo, o pão da vida, que vai te sustentar pela eternidade. Mas o discurso ainda ficou mais denso, e mais tenso, e mais escandaloso. Eu sou o pão vivo, que desceu do céu. E agora ele acrescenta algumas coisas que chocam. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos.
quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Aí foi a gota que faltava. Aí doeu. Aí feriu. Começaram a murmurar. Que ensino era aquele? Alguns pegaram literalmente o ensino e acharam que Jesus está falando sobre antropofagia ou canibalismo, de comer carne humana. Quem é este? Nós sabemos quem ele é. Comer a sua carne, o seu sangue, o que ele quer dizer com isto? Não entenderam que Jesus estava usando uma linguagem figurada, simbólica e sacrificial. Porque ele não era apenas o doador da comida, que subsiste para a vida eterna, mas ele mesmo é o pão vivo em pessoa, aquele que dá a sua carne e o seu sangue para que o mundo viva. Como afirmou João Batista, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mais tarde, na instituição da ceia, no cenáculo, os discípulos entenderam isto melhor, quando Jesus explicou que aqueles elementos simbolizavam o seu corpo e o seu sangue, e que era derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Nessa altura, nós temos o seguinte: uma multidão escandalizada com a mensagem de Cristo. Uma multidão escandalizada. As palavras de Cristo geralmente traziam consolo, paz, amor ao reino, ensinamentos profundos sobre o Pai, sobre Deus, sobre o nosso relacionamento com Ele. O Sermão do Monte impressionou tanto que alguns disseram: nunca ninguém falou como ele. Mas a mensagem de Cristo não foi agradável a todos. Ele desagradou fariseus, sacerdotes, desagradou os que buscavam riquezas, tesouros na terra, desagradou a hipocrisia de falsa religiosidade, desagradou também esta multidão, descrita no capítulo 6, porque esperavam mais nesta vida e o pão terreno do que na vida eterna, porque eles esperavam um Cristo que podia apenas satisfazer de uma maneira passageira, sem se preocupar de fato com a eternidade. Depois dessa pregação no capítulo 6, onde ele se apresenta como pão da vida, todos vão embora, se retiram. Um a um. Parece que foram literalmente todos mesmo embora e só ficaram ali os discípulos. Se tivesse marqueteiros de plantão, se tivesse coaches eclesiásticos atuais ali perto de Cristo, ia falar para ele: como o senhor não entende nada de fundar uma religião mesmo, hein? É assim? É assim? Falando coisas que espantam as pessoas? Eu tenho aqui um curso de marketing aqui para o senhor, se quiser, são 48 aulas, que vai lhe ensinar, são muito, posso fazer, como é para o senhor, posso fazer de graça até. E Jesus ouve dos discípulos o seguinte comentário. Não para ele, direto. Conversaram entre eles. Duro é este discurso. Quem pode ouvir? Jesus, sabendo que eles murmuravam a respeito das palavras, das suas palavras, interpelou-os. Isto vos escandaliza? Não somente a mensagem de Cristo escandaliza, como também Ele próprio pode ser motivo de escândalo. É estranho dizer isso, mas isso é claro do que Ele disse em Lucas 7, 23. Bem-aventurados
Bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. A palavra de Deus apresenta assim Cristo como pedra angular, mas também como pedra de tropeço, porque não desce na garganta de muita gente a mensagem do Evangelho, simples como é, mas que exige do coração arrependimento, um tratar espiritual com Deus. Os romanos eram conhecidos pelas boas estradas que eles faziam, eram mestres de construção. Todos sabiam que romanos faziam estradas e tinham orgulho de fazer aquelas estradas. Até hoje, ali na Roma Antiga, você passa ali da Via Ápia, você passa naquele caminho que era o tradicional deles, passarem a entrada principal da cidade antiga, você vê aquele chão cheio de pedras. E uma coisa que é fácil observar ali, é que os escravos não colocavam as pedras assentadas usando nível. Eles colocavam as pedras, e algumas eram pontudas, e ficavam salientes. Os gregos chamavam esta pedra de escandalizo. Daí a palavra escândalo, ou tropeço, porque se a pessoa não estivesse atenta, tropeçava nessas pedras. Então o que Jesus está dizendo, isto vos escandaliza, vocês estão tropeçando com as palavras que eu falei? Irmãos, nós precisamos aprender a ouvir de Cristo tudo o que Ele tem que nos dizer e quer nos dizer. Como crentes, como ouvintes da palavra, não podemos ouvir apenas o que nos agrada. O mundo hoje gosta de ouvir só aquele discurso belo de amor e paz. Paz e amor. Eles se recusam em pensar em um Deus que se ira, um Deus que é amor, mas também é justo, que é bondade, mas também severidade, e que não tolera o pecado. Tem um sobrinho que é dessa maneira. Gosta de Cristo, das boas palavras amáveis de Cristo. Mas não chegue para ele com as palavras duras de arrependimento, porque estas não são as que ele gosta. E o mundo nos acusa hoje de todo tipo de fobia, mas a cristofobia aumenta cada dia, quando se trata de valores éticos e morais, segundo a tradição judaico-cristã. E a cada dia crescem também os cristãos progressistas, que são liberais, inclusivistas, tolerantes a todo tipo de pecado e acatam heresias doutrinárias estranhas ao Evangelho. Eu recomendo que você leia o livro recém-lançado pela Fiel, chamado Outro Evangelho. Muito importante, tive o privilégio de traduzir esse livro para a Fiel. Leia, veja ali o que está acontecendo em termos de evangelho progressista no Brasil. Lá fala dos Estados Unidos, mas o que acontece lá é exatamente o que está havendo aqui. Tal evangelho não é o evangelho da liberdade em Cristo, mas da libertinagem espiritual. Pregar hoje, irmãos, sobre arrependimento, da mudança de vida, é desprezar as minorias, é chocar a audiência, é provocar semelhante escândalo que Jesus trouxe aos judeus com a sua mensagem. Mas a palavra do Evangelho não mudou. Ele é o poder de Deus, ainda. É o único que pode matar a fome e a sede das nossas vidas. Cristo, o nosso pão do céu, é o nosso maná eterno, que pode nos conduzir em segurança nesta vida e sempre. Ou para a conclusão, ao terminarmos esses minutos finais, fica em nossos ouvidos a pergunta de Jesus aos discípulos. Porventura, vocês também não querem ir embora? Não querem também se retirar? Não querem ir embora com os demais? Esta é a hora de decidirem. Não querem também me deixar parar de andar comigo, abandonar o caminho? Aquela pergunta soa ali no ar com os discípulos, não por muito tempo, porque Pedro, movido por uma impulsividade que era característica, mas também
por um conhecimento que ele já havia adquirido ao lado do mestre, ele salta à frente e fala como porta-voz dos discípulos: Senhor, para quem iremos? Para quem iremos? O tempo que Pedro conviveu com Cristo tinha sido suficiente para experimentar que as palavras de Jesus eram palavras de vida, muito superior àquela comida perecível. Pedro e os seus companheiros já haviam começado a degustar o alimento espiritual que Jesus lhes oferecia e que trazia uma satisfação muito mais duradoura de qualquer pão material. Por isso ele completa: só tu tens as palavras da vida eterna. E diz mais: e temos crido, temos conhecido, nós sabemos que tu és o Santo de Deus. Como é que então Pedro e os seus companheiros poderiam deixar de seguir a Jesus, de seguir o Mestre para seguir qualquer outro? Ali estava o Messias. E essa declaração de Pedro: tu és o Santo de Deus, era claramente, naquele tempo, uma expressão messiânica, o reconhecimento de que ali estava o próprio Cristo, ungido de Deus, o Messias prometido. Para quem iremos? Só tu tens as palavras da vida eterna. O significado do que Pedro respondeu, no contexto pandêmico e pós-pandêmico que temos vivido, é este: que o servo do Senhor, o crente genuíno, o discípulo verdadeiro, o homem de Deus, a mulher de Deus, o filho de Deus, não tem outro lugar para correr. No meio de toda a luta, de todas as nossas provações, o único lugar seguro é para os braços de Jesus Cristo. Como Estevão, que no meio da sua maior dor, pôde ver os céus abertos e Jesus pronto para lhe acolher. Não há outra saída, nenhum conselho humano, não há nenhum outro líder religioso, não há nenhuma outra filosofia humana, não há filósofos, pensadores humanos para quem nós possamos correr, a não ser para Jesus Cristo. Se outros seguem a Cristo por causa do pão, nós o seguimos porque temos conhecido a Ele. Sabemos quem Ele é. Só Ele pode dar vista aos cegos, fazer o coxo andar. Só Ele pode transformar a água em vinho e fazer o mal se acalmar. Mas se ainda assim você sentir que sua fé está falhando e vacilando, não se afaste dele. Não deixe de Cristo. Não abandone a sua igreja. Não fuja, mas deixe e peça para que aquele que completou a boa obra em você, que começou a boa obra, termine até o dia final. Mas se porventura você passar por essas provações ao ponto de querer desistir, olhe para cima, clame a Cristo e certamente Ele vai lhe acolher nos braços. Cristo ajudará. Oremos. Pai bendito, ouvimos Tua palavra, temos crido sim, e temos conhecido que Teu Filho é o Salvador do mundo, o Messias prometido, e não há outro, e jamais virá outro.
Por mais que o povo judeu espere outro, é com o Senhor que eles irão tratar. Ele que é o pão do céu, que pode vir hoje aos nossos encontros espirituais mais intensos e mais íntimos, que pode atingir as nossas necessidades mais prementes. Oramos para que nesta manhã o Senhor olhe para esse auditório, olhe para aqueles que porventura ouvirão esta mensagem depois na internet, e socorre, e atende, e ajuda, e fortalece, e sustenta com o pão do céu, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Amém.